Olá para todos, graça, paz e muita misericórdia seja com todos vocês. Uma vez mais nós estamos aqui, juntos, porém separados, mas com o privilégio da tecnologia e o presente de Deus para podermos nos reunir e louvar o santo nome do Senhor. E cantar ao Senhor, e como igreja, como família, exaltar aquilo que Ele é, quem Ele é para as nossas vidas. É um privilégio ter você comigo, é um prazer ter você comigo e mais uma vez nós queremos nesse culto da Igreja Batista Central de Norwich, NCBC português, louvar ao Senhor por tudo que Ele é. Independente das circunstâncias que nós vivemos, do momento difícil que nos cerca, nós temos um Deus vivo que age em nossas vidas e que tem cuidado de nós. Eu não sei qual é o momento na sua vida, o que tem te cercado, além de todo esse problema da pandemia, o que mais tem incomodado o seu coração, o que mais tem afligido a tua alma e o teu espírito. Mas esse é o momento para olharmos para o Senhor e uma vez mais dizermos que nele podemos confiar e esperar que Ele nos sustente com sua mão poderosa. Eu quero te convidar a louvar o Senhor nesse dia, a estar conosco, prestando atenção naquilo que a palavra de Deus nos diz. Uma vez mais eu te convido para exaltar ao nome do Senhor. O Senhor Jesus, que é Senhor das nossas vidas. O Deus eterno que se fez carne para habitar em nosso meio e nos resgatar para a comunhão plena com Deus de volta. Nós louvamos a Deus por esse tempo, pelo privilégio de estarmos juntos e pelo privilégio de ter você aí do outro lado, onde quer que você esteja. Você é muito bem-vindo para estar conosco e meditar na palavra de Deus, cantar louvores e também orar. Clamar ao Senhor por sua misericórdia, que Ele possa cada dia mais se revelar a nós, às vezes com momentos difíceis e duros que nos magoam, que nos fazem ficar tristes, mas sempre a nos dizer que Ele nos deu e nos deixou a paz perfeita que o mundo não pode dar. Mais uma vez a expressão mundo, aqueles que não creem, aqueles que não têm esperança, aqueles que não conseguem enxergar, são o mundo a quem o Senhor Jesus se refere. E por isso nós clamamos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero orar com você e assim nós vamos dar início ao nosso culto. Depois disso nós vamos cantar algumas músicas, você aí na sua casa, eu aqui na nossa igreja e juntos nós louvaremos ao Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Uma vez mais nós somos muito gratos ao Senhor. Eu sou muito grato ao Senhor pelo dom da vida. Por estarmos aqui uma vez mais para exaltar o teu nome e reconhecer quão bom, quão misericordioso o Senhor é. A tua misericórdia que se renovou nessa manhã enche os nossos corações de esperança. Esperança naquilo que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário, para nos trazer de volta a ti e nos dar vida e vida eterna. Abençoa-nos durante esse tempo, poucos minutos que teremos juntos, mas que sejam momentos ricos, valiosos, que nos levam a pensar, a refletir, a meditar, mas principalmente a render os nossos corações à ação do teu Espírito Santo. Abençoa-nos, Pai, nesse tempo juntos de louvor, de adoração, mas principalmente de busca de entendimento e compreensão da tua vontade, do teu querer e do teu plano perfeito para as nossas vidas. Que a tua palavra seja essa direção para nós, ela que é a verdade, ela que realmente é viva e eficaz, pode nos mostrar o teu querer e a tua vontade. Faz isso, Pai, onde quer que o Senhor alcance, cada um de nós, onde estivermos, que realmente o teu amor, a tua misericórdia, a alegria do Senhor e a paz que só o Senhor pode dar, sejam presentes em nossas vidas nesse momento. Nós te louvamos e somos gratos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, vamos louvar ao Senhor. Enquanto você ouve essas canções, cante também, abra o seu coração, preste atenção na letra de cada música, veja se isso é o que realmente está no seu coração, se é o desejo, o anelo do teu ser. Cante comigo, mas louve ao Senhor, reconheça quem Ele é, quão bondoso é o nosso Deus. E por isso nós queremos nos entregar, nos derramar, nos prostrar quebrantados diante do Senhor e de quem Ele é. Vamos cantar, vamos louvar ao Senhor. Amém e amém, louvado seja o Senhor. Eu quero realmente me render uma vez mais, eu quero realmente me derramar diante da presença do Senhor e de quem Ele é para a minha vida. E espero que isso também aconteça com você. E esse é o momento em que nós vamos meditar naquilo que Deus tem para nós.
Uma vez mais, eu volto a lembrar a você que tem nos acompanhado, você que tem estado conosco aqui na igreja ou agora nessas últimas semanas pela internet, que a palavra de Deus é o foco desse momento para nós. Jesus Cristo, que é essa palavra viva, é o foco desse momento em que refletimos naquilo que Ele tem para nós, naquilo que o Senhor nos disse, naquilo que está escrito como palavra inspirada de Deus. Não é simplesmente o que eu penso, não é simplesmente a minha interpretação. É lógico, você vai entender da tua maneira, você vai perceber da sua maneira, e eu creio e espero e oro por isso, que o Espírito Santo te direcione para o que realmente a palavra de Deus quer dizer. Nas últimas semanas eu comentei um pouquinho sobre esses capítulos que nós estamos caminhando com João. Nossa igreja tem caminhado com o Evangelho de João desde maio do ano passado e já estamos no capítulo 16 aqui agora, já ou ainda, depende da sua percepção. Nós temos caminhado parágrafo por parágrafo, ou melhor, versículo por versículo em cada um dos capítulos. E João e Jesus e Deus têm nos ensinado muito em cada uma dessas passagens. Mas uma coisa que nos incomoda, e eu me coloco nessa lista, é exatamente o que a própria palavra de Deus nos diz. E muitas vezes nós não queremos entendê-la. Ou talvez, na palavra do Antônio, ajudando muito, o Antônio tem me ajudado muito com algumas percepções, e isso tem sido bom. Nós não queremos entender, apesar disso já ter entrado em nossa mente. Tudo aquilo que nós recebemos pela bagagem cultural, social, pela nossa vida, por tudo aquilo que vivemos até aqui, às vezes nos impedem de olhar para a palavra de Deus e simplesmente entendê-la como ela é, como ela diz. Como o próprio Senhor Jesus nos diz nessa palavra, palavras do Senhor, palavras de Jesus Cristo, expostas num livro por homens inspirados por Deus, chamados por Deus, que caminharam com Jesus e que contam a sua história porque ouviram dele próprio. Isso muitas vezes nos incomoda, nos afronta, nos faz colocar de lado. E eu volto a lembrar a vocês aquilo que eu falei a semana passada com respeito da ressurreição de Jesus Cristo. Nós demos aqui um salto um pouquinho para frente a semana passada, vamos chegar lá novamente. Mas o fato é, nós não podemos escolher o que acreditamos na Bíblia e o que não acreditamos. Nós não podemos olhar para a Bíblia como um quebra-cabeças, onde eu tiro uma peça e essa não me interessa e eu coloco uma outra que é tão bonita quanto e se encaixou bem na minha circunstância, no meu desejo. A Bíblia é a palavra de Deus e é exatamente colocada aqui para nos confrontar com quem nós somos, com a maneira como vivemos e com aquilo que nós esperamos também para agradar, para louvar e para exaltar ao Senhor. Só um parênteses então, falando sobre essa palavra que é viva, que é eficaz e que é prática. A Bíblia não é um livro de ficção, meus irmãos, ou você que me ouve. A Bíblia não é um livro de ficção, não é simplesmente mais um para complementar o meu histórico de leituras, ou algo para ser simplesmente acrescentado a tudo mais que me cerca e que me traz algum alento, algum descanso. A Bíblia é prática, a Bíblia é viva, a Bíblia é para o meu dia a dia, é para o meu segundo, é para o meu respirar, se você consegue entender isso. A Bíblia é prática, a Bíblia é exatamente um confrontador, é aquilo que me espelha, que me mostra o quão distante eu estou da vontade de Deus ou o quão próximo do agir, do querer e do espaço no meu coração para a ação do Espírito Santo e para a honra e glória de Deus. É essa palavra que nós temos comido, que nós temos nos alimentado nesses últimos meses e quase já um ano, aqui semana após semana caminhando com João. E o momento da vida de Jesus que nós temos visto já nas últimas boas semanas é a última noite de Jesus. Antes de ser preso, antes de ser julgado, antes de passar por todo o seu sofrimento, antes da sua morte. São exatamente os capítulos em que João dedica mais atenção naquilo que Jesus falou aos seus apóstolos, aqueles 12 primeiro e depois 11 que ficaram na sala e caminham com ele agora para o lugar onde vão orar, e para o lugar onde Jesus vai ser preso. Esse momento em que nós estamos, o capítulo 16, já nos fala sobre várias coisas que Jesus ensinou para os seus apóstolos naquele momento e também indicou e apontou para nós o que seria presente nas nossas vidas. Nós, hoje, Igreja de Cristo, aqueles que viriam a crer, e nós vamos ver isso no capítulo 17, um pouquinho mais adiante. A humildade, o amor, a dependência, a presença do Espírito Santo, a conexão contínua,
o estar ligado a Jesus quando ouvimos falar da videira verdadeira, que Ele é, e que nós somos ramos, e que o plano de Deus para esses ramos é dar frutos. E frutos que permaneçam, e frutos que honrem e glorificam a Deus, o Deus Criador de todas as coisas. Nesses capítulos, e eu costumo dizer que principalmente o capítulo 15 e o 16, onde Jesus é tão direto, tão objetivo com relação à separação que existe entre aqueles que creem nele e aqueles que não creem, aqueles que receberam a sua palavra e aqueles que o odiaram. E a maneira como Jesus nos relaciona como igreja hoje, no nosso dia, povo de Deus espalhado sobre a face da terra, que crê no Jesus Cristo, que morreu, mas ressuscitou e que prometeu voltar para nos buscar. A maneira como esse contraste é feito nesses versículos coloca as nossas amizades em xeque. Coloca os nossos relacionamentos em confronto, porque muitas vezes nós somos e nós queremos ser diplomáticos. O ser humano gosta de ser diplomático. E também o ser humano é de extremos. Quando ele não é diplomático demais, ele é agressivo demais. O equilíbrio, mais uma vez, é o grande desafio para nós, seres humanos. Então nós nos preocupamos muitas vezes com uma palavra ou outra que vai chegar de uma forma mais dura ou mais ofensiva a quem ouve. Mas essa é a palavra de Deus. E qualquer suavidade que eu queira dar a uma palavra que não é suave, é falha minha, é dourar a pílula, é colocar uma capa numa mensagem que não tem. Olhar para esse texto no capítulo 15 e 16, mas não só, em todo o Evangelho de João, é exatamente confrontar a mim mesmo com quem eu sou diante de Deus, como eu olho para Jesus Cristo, como eu creio nesse Jesus, como eu vivo para a honra e glória dele. Jesus fala sobre a missão do Consolador, do Espírito Santo, que viria após a subida de Jesus, após a sua ascensão. Esse Espírito Santo que nos capacita, que nos move a falar do amor de Deus e a demonstrar no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, em cada palavra que sai dos nossos lábios, esse Cristo que agora vive em mim. Jesus fala sobre esse Espírito Santo Consolador que viria e traria ao mundo realmente o convencimento de 3 coisas muito importantes. Nós vimos isso há 2 semanas atrás. É esse Espírito Santo que convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creram em Jesus Cristo, porque não creram na palavra de Jesus. Aquela palavra que ele próprio diz que para nós é exatamente o que nos traz de volta a Deus. Lembram? João 5,24 é o versículo tema para todo esse nosso estudo. Para nos dar a garantia, a certeza e a firmeza daquilo que Jesus realizou e nos deu de graça, por amor, porque nos ama e porque quer nos ter de volta. João 5,24, naquele versículo, o próprio Jesus diz que quem crê nas suas palavras, essa palavra que nós temos lido, e naquele que o enviou do céu, o enviou para aqui, o enviou para nós, quem crê nessa palavra e naquele que o enviou, tem a vida eterna, tem agora, tem nesse momento, tem para isso que nós vivemos e tem para a eternidade. O versículo continua e diz que estes não entrarão em condenação, mas já passaram da morte para a vida. Minha oração, meu clamor é que até o final desse nosso estudo, pelo menos este versículo você se lembre. E que isso traga alegria, paz, descanso à sua alma. No momento em que você entende que crê nessa palavra de Jesus Cristo. E crê que ele trouxe essa palavra porque, como ele disse, foi o Pai que o enviou. E o enviou para nos resgatar. O enviou para que fosse consumada a missão de nos trazer de volta a Deus Pai em harmonia e comunhão. E por isso podermos ser chamados de filhos. João 1,12 vai falar isso, que aqueles que creram, foi-lhes dado o poder de ser chamados filhos de Deus. Nesse sentido totalmente especial da fé de Cristo em nossas vidas.
Na sequência do texto, e é isso que eu quero compartilhar com vocês muito rapidamente hoje, prometo, não vou me alongar demais, somente um parágrafo para meditarmos hoje. A partir do verso 16 do capítulo 16, Jesus continua aquele discurso quando falava da missão do Consolador, mas agora fala também um pouco mais acerca dele e do que aconteceria com os próprios discípulos novamente. Depois de toda a explicação que ele deu de como o mundo reagiria em relação aos seus discípulos, agora ele fala como os discípulos devem reagir em relação ao mundo. Novamente, Jesus diz, a partir do verso 16, um pouco e não mais me vereis. Outra vez um pouco e ver-me-eis. Então, alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros, que vem a ser isso que ele nos diz? Um pouco e não mais me vereis? E outra vez um pouco e ver-me-eis? E vou para o Pai? Diziam, pois, que vem a ser esse um pouco? Não compreendemos o que quer dizer. Percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes, indagais entre vós a respeito disto que vos disse? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Em verdade eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também vós agora tendes tristeza, mas outra vez eu vos verei. O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos-la concederá em meu nome. Até agora, nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Até aqui. Um texto rico, mais uma vez, como toda a palavra de Deus a é, mas que novamente nos traz um pouco mais de entendimento acerca de quem somos, assim como esses discípulos que ali estavam, como aqueles apóstolos que estavam ali, como às vezes é difícil compreender o que Jesus diz. Como na nossa limitação de inteligência, de compreensão e espiritual principalmente, nós não conseguimos perceber o que Jesus tem a nos dizer e a maneira como ele caminhou com os seus discípulos a ensiná-los dessa maneira. Por parábolas, por alegorias, por figuras, e eles nem sempre conseguiram perceber o que Jesus queria dizer. Apesar da simplicidade com que Jesus ensinava, apesar de explicar-lhes 2 ou 3 vezes a mesma coisa e repetir a mesma frase tantas vezes, como nós temos visto aqui somente no Evangelho de João, aqueles homens ainda não haviam percebido exatamente o que estava a acontecer com eles. Um pouco e não mais me vereis. Outra vez um pouco e ver-me-eis. Jesus repete exatamente o que havia falado um pouquinho aqui atrás. No capítulo 14, no versículo 19, ele diz exatamente isso, ainda por um pouco, e o mundo não me verá. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Jesus volta a repetir algumas frases para que eles pudessem gravar e perceber aquilo e para que nós também venhamos a entender. Alguns bons teólogos separam essa palavra de Jesus em 2 momentos. Esse um pouco, que tem um sentido de tempo, um pouco curto, e depois um pouco também com esse significado mais longo, mas para nos alcançar. Esse um pouco, nessas horas que estavam pela frente deles, nessa noite em que dentro de algumas horas Jesus seria preso e levado. E pelo que sabemos e vamos ver também, aqueles discípulos foram espalhados, fugiram.
Não viram mais Jesus naquele momento? Acompanharam o seu julgamento, alguns foram até ali perto, viram a sua crucificação, mas logo depois deixaram de vê-lo com a sua morte. Esse curto tempo vendo Jesus e depois sem vê-lo, durante o período em que Jesus estava no túmulo ou não mais lá, depois me vereis novamente. Depois vocês me verão, porque eu voltarei. Porque eu vivo e vocês também viverão. É interessante acompanhar essa dúvida e essa pergunta dos seus discípulos. O que é que vem a ser isso? O que significa esse um pouco? Quanto tempo é esse um pouco? Será que é só até amanhã pela manhã? Será que ele vai para algum lugar essa noite e nós vamos ficar separados deles? Será que é mais longo? Será que ele faz alguma viagem? E é interessante porque lá em João 7, capítulo 7, no versículo 33, Jesus fala a mesma coisa para a multidão. Jesus fala para os judeus que estavam em volta dele. E a dúvida é a mesma. A pergunta, quando Jesus fala assim, eu vou ficar um tempo com vocês, mas depois eu vou voltar para aquele que me enviou. E as pessoas começam a perguntar, para onde ele vai? Será que vai sair de Jerusalém? Será que vai sair da região da Palestina? Será que ele vai para a dispersão? Será que ele vai tentar alcançar aqueles que estão fora da nossa região? Foi a pergunta do povo naquela altura. E agora a pergunta dos discípulos é novamente essa, um pouco conosco, depois não estamos mais, depois volta a estar conosco. E que situação é essa de vou para o Pai? É interessante porque essa expressão foi exatamente o que Jesus falou quando disse que o Espírito Santo convenceria o mundo da justiça. O versículo 10 diz exatamente isso. O Espírito convencerá o mundo da justiça porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. O mundo não verá Jesus. É interessante porque eles expressam essa dúvida. Eles falam mesmo, claro, que não compreendemos o que quer dizer. Não percebemos o que Jesus nos diz nestas expressões. O que vem a ser isso? Aqui nós entramos com um momento especial de Jesus, uma vez mais. Um momento em que o texto nos diz que Jesus percebeu, Jesus entendeu, Jesus soube que eles desejavam interrogá-lo. Talvez para alguns mais céticos, Jesus muito inteligente, o mestre dos mestres, leu muito bem o body language, não é? Ou seja, a linguagem corporal, a fisionomia, o gesto do próprio, de cada um deles, a fisionomia do rosto dessas pessoas. Jesus conseguiu perceber que eles tinham uma dúvida. Naturalmente, como homem, pela sua inteligência. Agora, o interessante é que Jesus sabia exatamente qual era a dúvida. Talvez porque foi o que eu acabei de falar. Nós temos explicação para tudo. O fato é, e nós podemos perceber, e o texto vai nos dizer um pouquinho à frente, semana que vem falamos sobre isso, que de maneira sobrenatural, esse percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, é algo que Jesus tinha e os outros não. É algo que o Espírito Santo traz para Jesus nesse entendimento da sua missão, da sua dependência e do seu ministério. Jesus percebe, Jesus sabe o que está no coração daqueles homens, assim como sabe exatamente o que está no seu coração e no meu. Jesus sabe exatamente cada palavra que vai sair dos nossos lábios antes mesmo que ela brote no nosso meditar ou no nosso pensamento. Jesus, Deus, na dependência plena desse Espírito Santo, percebeu o que aqueles discípulos tinham nas suas mentes e como estavam em dúvida. A resposta de Jesus, mais uma vez, vem com esse contraste. Mais uma vez o contraste entre o mundo e aqueles que creem no Senhor Jesus. Entre aqueles que estavam fora e que odiavam a Jesus, é a palavra que diz, e aqueles que o amam, o amavam e caminhavam com ele. A resposta de Jesus para a dúvida daqueles homens vem novamente com amém, amém. Verdade e verdade. É sério. O que eu vou dizer para vocês agora é comprovado. Essa expressão em verdade traz esse sentimento para nós. Vocês chorarão. 3 ações aqui de tristeza, de dor, de sofrimento. Vocês chorarão. Vocês lamentarão. E vocês ficarão tristes.
pela morte de Jesus, pelo sofrimento pelo qual ele passaria, pela dispersão desses próprios discípulos, pela insegurança que eles teriam, e nós já vimos isso ali atrás, que eles seriam espalhados, seriam perseguidos, sofreriam no seu coração a saudade, o temor, o medo de não ter a proteção do Mestre com eles. Vocês chorarão. E o engraçado é que a expressão do grego aqui para chorar é o mesmo do lamentar pela morte. É o mesmo da irmã de Lázaro quando chora. É o mesmo da perda de alguém amado. Esse é o chorar, na expressão do versículo 20. O lamentar é o pesar no coração, é o sentimento de que e agora, o que vai acontecer conosco? As perspectivas eram tão boas, o plano era tão maravilhoso e agora Jesus se vai. Vocês ficarão tristes. Apesar dessa alegria que o Senhor nos dá, dessa paz que nos dá, nós sentimos tristeza. Nós sentimos tristeza quando vemos a morte nos cercar e pessoas próximas de nós perderem suas vidas. Nós sentimos tristeza quando vimos a injustiça de um país para o outro, de um bairro para o outro, de uma casa para outra, em tantos e tantos valores e princípios. Nós entristecemos sim, mas isso não nos domina, não é isso que nos conduz, não é isso que nos leva adiante. E é exatamente esse contraste que Jesus faz, porque enquanto nós choraremos, enquanto os discípulos chorarão e lamentarão pela perda de Jesus, enquanto eles ficarão tristes por todo o momento de perda, de sofrimento que eles passarão durante aquele tempo, o mundo se alegrará com a morte de Jesus. O mundo se alegrará. Leia comigo, por favor, versículo 20. Não é uma palavra minha. Enquanto vocês estarão chorando e lamentando, o mundo se alegrará. Porque eu não estarei mais aqui. Porque na mente daqueles que me odeiam, eles venceram. Porque essa é a expectativa daqueles que não querem ser confrontados pela pessoa de Jesus Cristo, pelo reino de Deus, pelo Deus em nosso meio conosco. O mundo se alegrará. Mas tem um mais aqui, nesse versículo existe um mas, e esse mas é maravilhoso, porque Jesus nos traz o contraste mais uma vez. Apesar de que vocês ficarão tristes, a vossa tristeza se converterá em alegria. Aleluia! A vossa tristeza se converterá em alegria por causa de Jesus Cristo. Não é por qualquer outro motivo. Não é por qualquer outra razão que você encontre, mas por causa de Jesus Cristo. A nossa tristeza se converterá em alegria. E glória a Deus para aqueles que isso já aconteceu. O exemplo que Jesus usa, a comparação que ele faz é com a mulher que espera um bebê. As mulheres vão entender isso muito melhor do que nós, homens, mas o que Jesus diz é a mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza. E o interessante é que a tradução de tristeza aqui vai ser mais agonia, vai ser aquela ansiedade. Né? E eu lembro muito bem, tenho 3 filhos, lembro muito bem de como a minha esposa, como a Cláudia passou por isso naqueles últimos momentos. Parecia que nunca teria fim aquela agonia, aquela aflição, porque a hora é chegada. Mas, novamente o mas, depois de nascido o menino, e aqui a tradução melhor é o ser humano, já não se lembra da aflição. Interessante o contraste da palavra aflição com a tristeza anterior, com a agonia. Já não se lembra mais da aflição. E o que ela sente agora é exatamente a continuidade desse versículo. Foi substituída a aflição pelo prazer que tem a mulher de ter nascido ao mundo um homem. A angústia, a ansiedade, toda aquela aflição do momento, do que viria a acontecer em segundos ou talvez em horas, é trocada pelo prazer, pela alegria, pela satisfação de trazer ao mundo uma nova vida.
Assim também a continuidade, aquilo que Jesus quer nos lembrar, aquilo que quer falar para aqueles homens ali que o acompanhavam e que dentro de algumas horas estariam dispersos pelo medo. Assim também, agora vocês sentem tristeza. Eu notei isso agora há pouco. Quando eu falei o que vocês passariam e vocês já nem perguntaram mais para onde eu ia, porque vocês estavam preocupados com vocês, e é natural, são seres humanos. Vocês estão tristes agora. A tristeza tomou lugar no vosso coração. Agora vocês também têm tristeza, mas outra vez eu vos verei. Em outras palavras, eu vou voltar. Vocês sentirão tudo isso que passaremos nas próximas horas, mas saibam, eu vou voltar. E o vosso coração se alegrará, se encherá de alegria. E essa alegria transformadora, essa alegria de vida, ninguém poderá tirar de vocês. Ninguém poderá tirar de vocês. Essa alegria é vida. Essa alegria é a certeza do cumprimento da promessa de Cristo naquilo que ele falou que faria. E a certeza e esperança daquilo que ele prometeu fazer e vai cumprir ao voltar para nos buscar. Essa alegria deu àqueles homens e mulheres coragem para colocar as suas vidas pelo nome de Cristo em jogo diante das autoridades da sociedade que o cercavam. Essa alegria que ninguém poderia tirar deles. No início do cristianismo, as pessoas que se direcionavam para o reino de Deus, a caminhar como Jesus, eram chamados de os do caminho, porque era assim que se intitulava, o caminho que era Cristo. Jesus disse que ele era o caminho, o único caminho para Deus. Aquelas pessoas tiveram suas propriedades confiscadas, foram presas, perderam, foram separados das suas famílias. E muitos deles foram mortos de forma trágica, grotesca, por causa do nome de Jesus, mas ninguém podia tirar deles a alegria. A alegria na prisão, a alegria dentro de um coliseu, sendo devorado por animais, mas ao mesmo tempo cantando louvores ao Senhor. Essa alegria que Cristo dá, ninguém pode tirar. Nenhuma circunstância, vírus nenhum tira essa alegria. Volto a dizer, ficamos tristes sim, choramos, sentimos, sofremos com a dor ao nosso redor. Mas o que existe em nosso coração com relação a Jesus Cristo, nenhuma circunstância pode tirar. Jesus continua: naquele dia vocês não me perguntarão nada. No dia que vocês me virem de novo, naquele dia que eu estiver com vocês dentro da sala e nós vamos comer juntos novamente, bem próximo, em alguns dias isso aconteceria. Naquele dia vocês vão olhar para mim e vocês vão ficar maravilhados com o cumprimento da promessa. Naquele dia vocês não me perguntarão nada, vocês simplesmente aproveitarão a minha presença. Naquele dia e nos próximos dias vocês caminharão comigo, vocês aprenderão mais, vocês verão o cumprimento da promessa lado a lado com vocês. Apesar, como também o Antônio me ajudou e me lembrou, muitos viram Jesus. Estavam na multidão de um Jesus ressurreto. Um Jesus que havia morrido na cruz diante de todo aquele sofrimento, mas que agora estava vivo no meio deles. Muitos viram e mesmo assim não creram. Difícil de entender, não é? Complicado. Mas às vezes é exatamente quem nós somos. Caminhamos com Jesus, ouvimos, vemos, temos tudo ao nosso lado, mas não cremos. Jesus avança com algo que já havia dito antes novamente, ele repete mais uma vez. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao meu Pai, ele vos-la concederá em meu nome. Mais uma vez, não troquem o significado desse versículo, como de tantos outros que nós fazemos isso. Não é tudo o que eu quiser. Não é simplesmente os desejos e os devaneios do meu coração para satisfazer o meu prazer e o meu plano. Não. É no momento em que esses homens, cheios da alegria de Cristo, numa vida ligada à videira, como ramos que produzem frutos, conseguem pedir ao Pai a vontade de Jesus.
É a vontade de Cristo que será feita através do nosso clamor, da nossa súplica, do nosso pedido pelo outro, para a honra e glória do Senhor. A Bíblia é cheia de exemplos de Jesus nos ensinando a viver de maneira prática o que a Bíblia é, cada segundo, para que brilhe as nossas obras, o nosso agir, a nossa vida, e os homens vejam e deem glória a Deus que está nos céus. Essa é a expectativa do pedir em nome de Jesus, do clamar em nome de Jesus. E ele fala, até agora, porque eu estou com vocês, vocês não têm pedido nada em meu nome. E aqui nós temos o verbo no imperativo, pedi. Pedi. Pedi e recebereis. E ele completa, com algo que também já disse, para que a vossa alegria seja completa. João 15:11 é exatamente o que Jesus fala. Eu tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo, a minha alegria esteja em vós e para que o vosso gozo seja completo. Quando Jesus for a alegria do nosso coração, for a certeza da nossa vida e convicção da nossa esperança, pediremos o que o Senhor espera de nós e Ele próprio o concederá. O Senhor Jesus vai e foi, voltou e esteve com aqueles homens e prometeu voltar para nós. E deixou não só para ele, mas para todos os que vieram depois deles, daqueles discípulos, a esperança e a certeza de que a tristeza deles se converterá em alegria. Alegria que transforma a vida, que muda a nossa atitude, a nossa esperança e a certeza que temos de um Deus vivo e que age em nosso meio. Que essa seja a verdade para o seu coração. Que essa seja a palavra de Cristo para você, nessa final de tarde, começo de noite, ou qualquer momento que você está vendo novamente esse refletir da palavra de Deus. Que isso seja real para você. Que isso te traga descanso e paz, sossego, naquele único capaz de nos dar a paz que o mundo não pode dar e a alegria que transforma as nossas vidas. Amém. Que o Senhor o abençoe. Eu queria orar uma vez mais para encerrarmos esse tempo e dizer a você, confie no Senhor. Enquanto o Senhor Jesus não for a última palavra para a sua vida, tudo mais que procurarmos vai parecer vazio. Tudo mais que nós tentarmos colocar como solução vai parecer inacabado, incompleto e ainda com buracos. Descansa no Senhor e Ele cuidará de ti. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Uma vez mais eu quero te agradecer pela tua palavra, Senhor Deus. Tua palavra que nos fala de tristeza, nos fala de dor, nos fala de sofrimento, mas também nos fala de converter essa tristeza, transformar essa tristeza em alegria. Alegria plena. O gozo de Cristo em nós, para que a nossa alegria seja completa. Abençoa-nos, Pai. Abençoa-nos no entendimento dessa palavra, no agir do Teu Espírito Santo em nossos corações, no transformar da nossa vida, dia a dia, de maneira prática, real, não simplesmente naquilo que nós imaginamos, mas na maneira como vivemos, poder mostrar o Teu amor e experimentar o Teu amor. Ó Senhor, como nós desejamos, como eu desejo, que possamos verdadeiramente ser transformados na nossa mente, na nossa forma de pensar, no nosso coração, no nosso espírito e alma, para podermos experimentar quão bom, perfeito e agradável é o Teu plano, é a Tua vontade para nós. Abençoa-nos, Deus, é o meu clamor e a minha súplica, em nome de Jesus. Amém. Amém. Continue a se cuidar, continue a se proteger naquilo que é a nossa parte, e eu tenho certeza que o Senhor continuará a nos guardar também. Confie no Senhor, descanse no Senhor. É Ele quem nos guarda, é Ele quem nos sustenta e é nele que confiamos. Até a próxima vez que nos encontrarmos ou na vontade do Senhor, pois é assim que nós descansamos. Que Deus o abençoe ricamente.